Olá! Diálogo interno ou diálogos internos? Você já teve um ou vários? É natural ter diálogo interno? Todo mundo tem diálogo interno? Você quer saber um pouco mais sobre diálogos internos? Vamos lá, vem comigo nesse vídeo. Vamos ter algumas coisas para falar sobre diálogo interno. Olá, meu nome é Renan Franciscato. Eu sou veterinário, sou coach, sou empresário, sou palestrante e sou analista de perfil CIS Assessment. E eu quero falar um pouquinho hoje aqui para vocês sobre diálogos internos. O que são diálogos internos? Eu vou trazer aqui o conceito do Tim Gallwey. Tim Gallwey é um autor do livro The Inner Game of Tennis, que ele escreveu na década de 70, mais precisamente em 74. E ele é um coach esportivo, né? Ele ajudava lá e treinava jogadores de tênis nessa época. E quando ele escreveu esse livro, ele fala do jogo interior do tênis. E é o jogo de dentro da nossa mente. E ele se refere à capacidade que a nossa mente tem de dialogar internamente, como se duas entidades dentro da gente, dentro do nosso cérebro, do nosso pensamento, conversassem e debatessem sobre dados do ambiente exterior, do mundo exterior. E isso é natural e acontece com todo mundo. Porém, algumas pessoas nem se dão conta disso e nem às vezes entendem por que acontece e nem como isso acontece. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, ok? Vamos lá? Vamos seguir aqui para a gente ir entendendo como essa história de diálogo interno acontece. Vamos tentar dar um exemplo aqui de uma situação cotidiana que muitos podem ter passado. Você já se sentiu atraído por alguém? E você não entende por quê? Não tem uma razão física, uma razão social e nem uma razão econômica, talvez. Não há motivo aparente para você ser atraído por uma pessoa. Talvez um magnetismo, uma conexão, né? Por que isso acontece? E aí, nesse momento, quando a gente começa a tentar entender essa atração da gente por uma outra pessoa, por exemplo, é o momento que starta, que começa esse diálogo interno. E aí nós tentamos ali, dentro de nós mesmos, como se tivéssemos duas entidades ali separadas ali dentro, tentando entender, debatendo sobre, por que isso está acontecendo? Como assim? O que é isso? E por que isso ocorre? E que motivo a gente tem para fazer esse diálogo interno? Eu quero entender por que eu estou sendo atraído por aquela pessoa, por aquela situação. E vamos entender um pouquinho por que isso acontece. Vamos construir aqui uma situação hipotética. No ambiente empresarial, você que é empresário, você que é líder de algum setor e precisa tomar uma certa decisão. Basicamente, você tem dois tipos de arsenais informativos. O primeiro tipo são aquelas informações que fundamentam a realidade objetiva, que estão relacionados com o local, com as condições locais. Nós podemos citar aqui, por exemplo, a quantidade de verba que você tem para realizar um certo projeto, os recursos materiais, o ambiente, como é que ele está disposto, etc. E o segundo tipo de arsenal que você tem para desenvolver aquela ideia e tomar aquela decisão, leva em conta as informações subjetivas, que faz com que você tenha a capacidade de entender as sutilezas daquele local. E constrói hipóteses, né? E analisa situações neste âmbito subjetivo. Por exemplo, o humor das pessoas envolvidas ali, a energia, né, que aquelas pessoas têm, por exemplo, para atingir metas, né, o ambiente de trabalho, que clima que é predominante ali naquele ambiente de trabalho. Isso são informações subjetivas. Então, esses dois tipos de informação, vamos dizer assim, categorias informativas que você tem o tempo todo para lidar e aí tomar a decisão e fazer alguma coisa a respeito do que você precisa decidir. E o que você faz com essas informações? Como você lida com elas? Inicia-se nesse momento um diálogo mental, onde nós avaliamos as vantagens e desvantagens
de escolher um ou outro critério para ação e tomada de decisão. Basicamente, a gente vai comparar estratégias, nós vamos mensurar dificuldades, vamos pensar, vale a pena utilizar aquele recurso e de que forma aquele recurso vai ser melhor utilizado. Basicamente, nós vamos comparar e analisar coisas que são palpáveis e coisas que são subjetivas. Nesse momento, então, a gente vai tirar as melhores resoluções para finalmente atingir os objetivos almejados. Eu venho aqui frisar que não é uma disputa, mas sim é uma análise que é feita internamente. Por exemplo, isso acontece quando a gente vai comprar um carro. Que marca, que modelo, quais as vantagens e desvantagens, que recurso aquele carro vai ter, para que você vai usar aquele carro? Que sentimento você tem quando você dirige? Qual é a sensação? Você gosta de um carro mais alto? Você gosta de um carro mais baixo? Ou, por exemplo, de uma situação um pouco mais cotidiana, né? Nem todo mundo compra carro todos os dias, por exemplo, mas muitas vezes você, várias vezes, escolhe uma comida delivery, né? Ou como ir a um restaurante. Como você decide? Um restaurante em detrimento de outro? Uma comida em detrimento de outra? Nesses momentos todos, acontece esse diálogo mental. E você vai analisar coisas palpáveis e coisas subjetivas. Então esse diálogo interno, a primeira coisa de se falar, ele é único para cada um. Porque ele depende de experiências, de crenças, de valores, entre outros aspectos que vão moldar o jeito que a gente faz esse diálogo interno. E esse jeito, né, essa maneira, é a maneira que a nossa mente avalia pessoas, situações, futuro, os amigos, a carreira, os chefes, os subordinados. Nesse jogo interno, estão presentes diferentes personagens. Vários personagens, nós vamos falar aqui um pouquinho de cada um deles, e eles são impactados de formas diferentes, com emoções diferentes. Nós estamos falando aqui do romântico dentro de você, do crítico dentro de você, o julgador, o entusiasta, o procrastinador, o ser indiferente, o ser inerte, o ser imediatista e talvez uma dezena de outros personagens que são mais fortes ou menos dentro de cada um, dependendo dos interesses, dependendo das situações, dependendo das informações. E essas informações, elas são informações internas, de conhecimento seu, ou informações externas que você adquire pelos seus sentidos, o que você vê, o que te contam, o que você ouve, o que você assiste. Tudo isso influencia cada um desses seres, conforme cada experiência de cada pessoa. Isso molda cada um em seu jeito único de construir esse jeito, essa maneira de ter esse diálogo mental, esse diálogo interno. Assim, quanto mais personagens aparecerem nesse diálogo interno dentro das nossas mentes, mais rico esse diálogo se torna. E então as nossas análises e reflexões serão mais maduras, mais concisas e mais assertivas. Dessa forma, nós temos acesso a maior número de pontos de vista, e isso melhora a chance de tomar uma decisão mais acertada. Por outro lado, quanto mais restrito são nossos diálogos internos, e acredite, existem pessoas com intensos monólogos internos, mais superficiais serão as nossas análises e impressões sobre as situações. Consequentemente, nossa tomada de decisão tem maior chance de dar errado. Então, o diálogo interno, ele é essencial para o crescimento e o amadurecimento do eu interior, para que possamos tomar decisões mais acertadas e desempenhar um papel com excelência em todas as áreas da nossa vida.
Assim, temos que estimular esses diálogos internos para que tenhamos novos personagens, mais número de vozes internas, para dar acesso a nós, a outros e inúmeros pontos de vista diferentes. Dessa forma, teremos um maior repertório de interesses, de motivações, de saberes e de dúvidas e de possibilidades. Isso tudo acontece dentro de um intenso e imenso arcabouço de emoções, de medos, de desejos. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o seu diálogo interno e como você toma decisões, imagine se você soubesse como esse processo acontece nas outras pessoas. Imagine se você pudesse ter um mapa de como esse processo acontece nessas pessoas e usá-lo para entendê-las melhor. Para entender melhor seus pares, seus superiores, seus subordinados, seus colaboradores, ou até mesmo os seus cônjuges, seus pais, seus filhos. Imagine se você pudesse mapear cada setor da sua empresa. Imagine se você tivesse um mapa da empresa como um todo. Imagine se você soubesse qual é a postura, qual é o tom de voz, quais são as palavras que você vai escolher para se comunicar com cada pessoa em especial, sendo compreendido e entendido de uma forma como nunca fora antes, e extraindo desempenhos extraordinários das pessoas que você se comunica. Essa ferramenta é a análise de perfil comportamental CIS Assessment. E ela leva em conta algumas teorias que nós vamos falar nos próximos vídeos. Fique com a gente nos próximos vídeos e vocês vão ter uma pitada de cada teoria que o sistema CIS Assessment usa para descobrir e ter um mapa praticamente perfeito, com 99% de acerto de cada pessoa individualmente, nas suas particularidades. E assim, você vai conhecer e ter informações precisas e profundas de cada um que você desejar, para que possa desempenhar e trazer resultados extraordinários para a sua vida, sua empresa e para a vida das pessoas que você interage. Fique comigo nos próximos vídeos. E até a próxima. Obrigado pela audiência.